Opa, tudo bem? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e eu sou o fundador do Clube do Valor. E aqui no nosso Desafio 20 em 1 na prática, eu vou mostrar como você pode conquistar a sua aposentadoria até 20 anos antes do que você imagina investindo em ações. Mesmo começando do zero, seguindo uma estratégia clara e segura que aumenta a sua rentabilidade de longo prazo e te mostra quais são as melhores ações e o momento certo de comprar e de vender. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar a minha exclusiva metodologia de investimentos Dobrar e como ela te ajuda a selecionar as melhores ações da bolsa, a saber exatamente quando comprar as ações com maior potencial de valorização e quando vender as ações e realizar os seus lucros e conquistar a sua aposentadoria até 20 anos antes do que você imagina. Com isso, eu garanto que a partir deste vídeo você vai ter uma jornada mais tranquila como investidor ou como investidor. Então, se você quer conquistar a sua aposentadoria e proporcionar uma maior qualidade de vida, mais segurança e tranquilidade para a sua família, além de ver o seu dinheiro trabalhar para você, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo e participar nos comentários, porque eu e o time do Clube do Valor vamos ler e responder a todos, beleza? Então, ao longo desse vídeo, eu vou te fazer 3 perguntas para você responder aqui abaixo. Com elas, eu vou entender melhor a sua situação e vou personalizar o conteúdo das próximas aulas. Começando aqui com a primeira. Você já investe em ações atualmente? Comenta aqui abaixo, beleza? Te pergunto isso porque, seja você um investidor em ações ou não, você pode estar pensando que tudo que eu te falei até aqui pode soar meio que como bom demais para ser verdade. E eu confesso, eu também ficaria com os 2 pés atrás se eu não trabalhasse há anos no mercado financeiro e tivesse visto com os meus próprios olhos milhares de clientes e de alunos alcançando resultados incríveis e ganhando literalmente milhões de reais por conta do resultado dos seus investimentos em ações com a nossa metodologia Dobrar. Esse é o caso do Marcos, meu aluno que achava que investir no mercado de ações era algo apenas restrito para grandes agentes de mercado e que exigia muito tempo e esforço analisando balanços de empresas, mas viu que ter uma estratégia clara possibilita a ele e a qualquer pessoa investir em ações e que hoje se sente muito mais preparado, tranquilo e confiante. Então eu estou muito satisfeito com o resultado que eu tive graças à estratégia Bull Bear de investimentos, que hoje é denominada dentro da estratégia Dobrar, né, do Clube do Valor, né? E assim, antes eu sempre achava que investir em mercado de ações era uma coisa muito complicada, que era só para grandes especuladores que davam sorte, que tinham muitos resultados, que eram grandes agentes de mercado, grandes bancos, somente eles podiam ganhar dinheiro. E eu achava que tinha que ficar toda hora olhando balancete de empresas, que eu tinha que ficar me preocupando com isso o tempo todo, preço de cotações, saber quando vender ao tempo todo. E eu vi que com a estratégia do curso é uma estratégia muito clara, uma estratégia muito simples, que qualquer pessoa pode ser investidora no mercado de ações. Basta ter uma disciplina e seguir a estratégia fielmente todos os meses, né? E graças a isso eu me sinto agora muito mais preparado, eu me sinto muito mais tranquilo, eu me sinto confiante. E a prova disso foi participar do mercado de ações em plena crise. Antes, durante e depois eu me mantive fiel à estratégia, tranquilo e confiante. E é isso, né? Eu queria muito agradecer ao Ramiro, à equipe do Clube do Valor, né? E é isso, né? E se vocês ainda não estão acreditando, eu queria mostrar também o resultado, abrir aqui a minha carteira, que hoje em junho valorizou um total de 4,58%. Aqui, ó, das ações americanas. Aqui a valorização de 6,38% das minhas ações selecionadas graças à estratégia Dobrar de investimentos. É o caso também do Vitor, que aprendeu que é importante ter uma estratégia clara para evitar que as suas emoções atrapalhem e, com isso, conseguiu proteger bastante o seu capital na crise recente do coronavírus. Me fez aprender também que as emoções elas podem te afetar bastante na decisão. Então é por isso que é importante você ter uma estratégia clara de onde colocar o seu dinheiro. É muito engraçado que a primeira ação que eu comprei foi a de Banco Inter,
Só que eu investi não tendo motivo para investir em Banco Inter. E eu acabei perdendo 10% do capital que eu tinha investido porque eu investi sem motivo. E é muito legal porque eu consegui recuperar isso tudo através das estratégias. E tanto que a estratégia me protegeu o capital que eu estava investindo, apesar de pouco, né, nessa crise do coronavírus que está se passando, né, nessa pandemia. E foi muito importante para mim aprender esses conceitos, aprender que é importante você não colocar os seus ovos na mesma cesta, colocar em cestas diferentes. E essa diversificação que o curso te ensina, de investir tanto aqui no Brasil quanto lá fora, ela é muito importante para qualquer investidor, seja profissional ou seja para um investidor pessoal mesmo, onde você colocar seu capital para você se aposentar ou para planos futuros. Ou ainda o caso do Guilherme, que teve um retorno real em cerca de 2 anos e meio investindo, extremamente relevante, vencendo com folga o retorno do Ibovespa no mesmo período e que não entendia nada de ações antes de fazer o curso, mas que hoje tem muito mais segurança e tranquilidade para seguir uma estratégia feita sob medida em relação aos seus objetivos. Eu tive um retorno real esse é do período de setembro de 2018 a maio de 2020. Retorno real de 37,54%. Em relação ao Ibovespa foi de 23,24% a mais. E ao CDI foi de 3.479,59%. Aí teve um rendimento bastante surpreendente, né? No curto período de tempo ainda. Esse é o caso também de um dos meus primeiros clientes de gestão de investimentos, que começou a investir seguindo a minha metodologia Dobrar e entre junho de 2016 até o fechamento de maio de 2020, viu sua carteira de ações brasileiras render 190%, ou seja, mais ou menos 137% acima do Ibovespa no mesmo período, além de ver a sua carteira de ações norte-americanas render 138% nestes 4 anos. Para você ter uma ideia, esse cliente já teve um lucro de mais de R$ 1.894.273,42 somente na sua carteira de ações, graças ao meu trabalho utilizando a metodologia Dobrar. E como resultado disso, hoje vive com muito mais tranquilidade e tempo para curtir a sua família e sem mais ter que ficar indeciso sobre quais ações comprar. Veja um relato que esse investidor me enviou recentemente, preservando, a sua identidade. Antes do Clube do Valor, todo o meu dinheiro estava alocado em imóveis e CDBs do Itaú, que rendiam 100% do CDI. Hoje, tenho uma diversificada carteira de investimentos que conta com aplicações em ações brasileiras e norte-americanas, e essa carteira como um todo já rendeu 192% do CDI, ou seja, quase o dobro do que teria rendido se eu deixasse o meu dinheiro parado como estava antes. O trabalho do Ramiro e do Clube do Valor foi essencial para conquistarmos estes resultados. E eu sei que, pelo fato desses resultados não serem comuns, talvez você pense que isso não serve para você, já que talvez você não tenha tempo. Ou ainda você pense que é arriscado investir na bolsa de valores, especialmente em um momento incerto como o atual. Ou ainda que investir é apenas para quem já tem muito dinheiro. Por isso, de cara, eu já quero antecipar uma das lições dessa aula. Investir corretamente é simples, mas não quer dizer que é fácil. Quando você não tem uma estratégia clara em mãos, um guia para seguir, realmente investir pode ficar mais complicado ou você ainda pode ficar paralisado sem saber o que fazer, sem saber quando é o momento de comprar, quando é o momento de vender. Mas todas essas pessoas que eu mostrei hoje investem de forma simples, seguindo uma estratégia clara e segura. Todas elas tiveram uma boa rentabilidade no longo prazo. Todas elas sabem quais ações comprar e qual é o momento certo de comprar e de vender uma ação. E, principalmente, todas elas conquistarão suas aposentadorias até 20 anos antes do que se investissem em renda fixa, como a grande maioria dos brasileiros investe. E você também pode, desde hoje, ter uma jornada muito mais tranquila como investidor. Mesmo que você ainda não invista, não saiba por onde começar, ou que invista de forma totalmente diferente do que eu vou te mostrar nesta série. Isso
é por conta de um conceito simples que está por trás da metodologia dobrar, mais precisamente explicado pelo D de direção, que eu vou te explicar melhor ao longo desse vídeo. Mas antes disso, deixa eu te contar um pouco mais da minha história e de como, depois de errar muito, depois de muitos tropeços, eu criei a minha metodologia própria de investimentos em ações. Eu comecei a minha jornada no mercado de ações exatamente que nem você. Eu vi no investimento em ações uma oportunidade de ter mais dinheiro e tudo que o dinheiro traz. O que eu buscava lá atrás? Eu buscava mais liberdade, mais independência, mais segurança, enfim. Me lembro até hoje do dia em que me apresentaram a oportunidade de investir na bolsa. Era um almoço de família, num sábado, na casa do meu avô. Todos os sábados a gente almoçava lá. O ano era 2006 e, além da minha família, nesse sábado especificamente, estava presente o sócio do meu avô e os seus filhos. Um dos seus filhos era um jovem de 18 anos que cursava administração de empresas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aquele garoto me explicou naquele dia que ele ganhava a vida especulando na bolsa de valores. Ele me explicou, basicamente, que o trabalho dele era comprar e vender ações de casa diariamente e ele fazia isso para ganhar dinheiro. Naquela hora, a oportunidade de usar o meu dinheiro para fazer mais dinheiro sem sair de casa, ela me fascinou. Me lembro de ter saído daquele almoço e de ter ido direto para a livraria Siciliano para comprar um livro sobre investimentos na bolsa que se chamava Bem-vindo à Bolsa de Valores. Esse era um livro bem para iniciantes e que ensinava basicamente o funcionamento do mercado de ações. Ele dizia o que era uma ação, como funcionava o mercado, o que era uma corretora, o que era um home broker, né? Que, caso você não saiba, é a ferramenta que os investidores utilizam da corretora para comprar ações, e, enfim, coisas nesse sentido. O livro mostrava algo que até hoje eu defendo, que investir é sim simples. Era tão simples a ponto de um adolescente de 13 anos na época, que era a minha idade em 2006, conseguir abrir uma conta numa corretora e começar a investir o seu dinheiro. Mas embora fosse simples, investir na bolsa não era fácil. E isso ninguém me disse. Isso eu tive que descobrir na prática. Sem saber o que fazia uma ação subir, eu recorria à leitura de fóruns de discussão para entender quais eram as ações com maior potencial. Ou seja, eu tomava as minhas decisões de investimentos confiando nas análises de pessoas que eu sequer conhecia. Bom, o ano era 2006 e naquela época quase tudo que era ação subia. Vivíamos o que é chamado no mercado de bull market, ou seja, um mercado em alta. Então, de certa forma, eu comecei com o meu pé direito. As minhas primeiras operações deram lucro. E imaginem o que isso significa para o investidor iniciante. Mas, é claro, essa experiência teve um final ruim alguns anos depois. Um final que, infelizmente, talvez você conheça ou identifique na sua vida ou de algum parente ou amigo. O fato é que quem investe apenas seguindo dicas de terceiros sempre acaba assim. Pode até ganhar uma ou duas vezes, mas sempre acaba perdendo. E essa história acabou comigo perdendo 50% dos meus investimentos em junho de 2010. Alguns meses antes dessa perda, em dezembro de 2009, em um dos fóruns que eu acompanhava, eu vi que muitas pessoas começaram a falar que as ações da Parmalat, de código 1011, iriam decolar. A lógica era que a empresa voltaria a ser a grande empresa que ela foi nos anos 90 e que isso iria se refletir no preço das suas ações. Eu, até então, sem saber o que faz de fato o preço de uma ação subir, entrei no barco. Em poucos meses, perdi 50% do meu patrimônio investido, que por sorte era bem baixo. E saquei todo o dinheiro da corretora, com medo, arrependido do que eu fiz e até de certa forma traumatizado. Por ora, minha experiência como investidor em ações chegava ao fim. E o pior ainda estava por vir. E por 1 ano e meio, de fato, eu fiquei sem colocar o meu dinheiro no mercado financeiro. Até que chegamos a junho de 2011. Nessa época, com 18 anos, eu tinha as tardes livres, já que eu cursava a faculdade de Direito de manhã e a de Ciências Contábeis de noite. Ao longo deste primeiro ano de faculdade, eu desenvolvi o hobby de acompanhar o noticiário econômico. E olha, qualquer pessoa que acompanhe diariamente as notícias econômicas e os indicadores veria o que eu vi naquela época. Eu percebi que tinham dias que a bolsa subia 1%, dias que caía 1%, dias que subia 2%. E eu pensei o seguinte, olha, se eu comprar nos dias que ela cai e vender nos dias que ela sobe, eu vou ganhar muito dinheiro.
Então, crente que havia um comportamento previsível no preço das ações, eu assinei um serviço que supostamente me indicaria o momento certo de comprar e de vender uma ação dentro do mesmo dia. Eles prometiam que quem seguisse a metodologia deles conseguiria o retorno de 1% ao dia. A minha ideia nessa nova fase era ganhar dinheiro fazendo day trade. Então eu juntei 20 mil reais para investir, misturando o meu dinheiro com o dinheiro de alguns familiares, em especial do meu pai, e fui tentar a sorte. Acreditei cegamente na ideia de ter um retorno astronômico de 1% ao dia. E novamente, segui cegamente as sugestões de operações de outras pessoas. Em um mês, eu perdi cerca de 30% do meu capital fazendo essas operações. Esse resultado, por si só, foi bastante desesperador. Procurei esses dias e encontrei uma troca de mensagens com meu pai, que era o meu maior patrocinador nessa época. Dá uma olhadinha aí na mensagem. Pois é, as dicas são boas realmente. Meu principal problema até agora é a combinação de inexperiência com o psicológico. Tive uma longa conversa com o nome do picareta sobre as minhas perdas na primeira semana, que superaram até as minhas expectativas mais negativas. Ele tentou me tranquilizar, pediu para eu lhe enviar os relatórios de corretagem e disse que vai criar uma nova estratégia para mim, operando em opções ITM, cujos gráficos acompanham com exatidão os da Vale e onde as taxas são menores. E, em princípio, também com lotes menores. Ele explicou onde eu errei e pediu paciência para mim. Por fim, disse que tem certeza que vamos recuperar o que foi perdido. Espero que antes da nossa viagem. Veja a resposta do meu pai, já preocupado nessa altura do campeonato, com o quanto isso estava me gerando muito estresse e muita ansiedade. A semana que vem, por certo, será bem melhor. Podes até aplicar em opções, não sei como isso funciona, mas não abandona o day trade. Não te assusta com essas perdas iniciais. Considera este pequeno prejuízo como custo de ter um bom aprendizado. Sem estresse para recuperar isso, ok? Beijos, pai. E eu ainda respondi. Quanto às perdas, é verdade, estão trazendo grande experiência, por mais dolorosa que esta seja. Olha, é difícil, apenas mostrando as conversas por e-mail, quantificar o quão sofrido era, independentemente do meu esforço, ver que eu estava perdendo todos os dias um pouco, numa busca sem sentido por ganhar dinheiro rápido. E sabe como é que acabou essa história? Numa tentativa desesperada de recuperar todo o valor perdido numa única tacada. Sim, desesperado com a perda de 30% em um mês, eu corri ainda mais riscos e realizei uma operação extremamente perigosa. A ideia era genuinamente dar uma grande tacada e buscar altos lucros. Na prática, eu perdi todo o dinheiro. 100% dele. E embora seja mais fácil falar hoje, é difícil de expor o quão frustrante é você se esforçar para ter resultados com seus investimentos e acabar perdendo todo o seu dinheiro e o dinheiro de familiares que confiaram em você. Esse foi com certeza um dos momentos mais duros da minha vida e só de contar aqui eu fico um pouco mais nervoso, com o coração batendo mais forte. Naquela época eu ficava extremamente ansioso, em saber dos erros que eu tinha cometido. Eu tinha uma sensação de estar decepcionando as pessoas que confiaram em mim. O meu estômago ele ficava embrulhado só de pensar no que tinha acontecido algumas semanas antes. E é claro, tive dificuldades para dormir e até mesmo alguns pesadelos com o que tinha acontecido. Eu fiquei bastante deprimido com tudo aquilo. Foi realmente horrível e possivelmente a pior experiência da minha vida. Tanto é que é difícil de gravar isso aqui para vocês. E nessas diferentes experiências de perdas que eu tive investindo em ações, eu vi algumas coisas em comum, alguns padrões que se repetiram. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha uma estratégia clara e segura. Eu não sabia quais ações comprar. Eu não sabia quando comprar. Eu não sabia quando vender uma ação. A única coisa que eu sabia era como a bolsa funcionava. Ou seja, eu sabia que investir era simples e aprendi na prática que não era fácil. Até que 1 ano e meio depois da experiência de quebrar investindo, eu fiz um curso que mudou a minha vida. Era um seminário de carreiras do Sebrae chamado Empretec. Nesse seminário, ao longo das dinâmicas, eu percebi que a minha real paixão profissional era sim o mercado financeiro. E que para ter sucesso nesse mercado, eu precisava ir muito além
de ter apenas experiências práticas, praticamente sem estudo e seguindo as dicas de outras pessoas. Eu percebi que precisava estudar sobre os maiores investidores da história e como eles investiam para ter sucesso. Precisava compreender com detalhes a teoria sobre o que faz uma ação subir ou cair e como selecionar as melhores ações da bolsa com um método claro. Poucos meses depois desse curso e depois de ler dezenas de livros sobre investimentos, eu consegui um emprego num fundo de investimento em ações. Comecei ali a aliar a experiência teórica à prática. Comecei a entender o que realmente funciona. E vi que investir em ações ia muito além do que eu imaginava até então. Por 3 anos, trabalhei nessa gestora de fundos de ações. Meu trabalho era analisar e escolher as melhores ações para incluir na carteira do fundo e também ter contato com os investidores desse fundo. E isso foi fantástico para mim. Aliar a prática de investir em ações com a prática de atender investidores me fez perceber coisas que poucas pessoas são capazes de perceber. Eu gostei tanto de ajudar as pessoas a tomarem as suas decisões que eu resolvi sair da gestora anos depois e fundar o Clube do Valor, que começou como um blog de investimentos e se tornou uma gestora de investimentos anos depois. E eu jamais imaginaria, naquela época, que poucos anos depois impactaria mais de 10 milhões de pessoas ao longo de um ano e fosse me tornar uma referência nacional em investimentos, com aparições eventuais em grandes portais. Jamais imaginaria também que teria mais de 180 clientes que confiam na minha gestão de todo o seu patrimônio e também que teria mais de 13 mil alunos matriculados em meus cursos. E olha, eu não estou falando tudo isso para contar vantagem, tá? Estou mostrando que o caminho que eu trilhei me possibilitou transformar os meus fracassos em sucessos. Me possibilitou estudar e entender o que realmente funciona quando o assunto é investimentos para a conquista da sua aposentadoria, quando o assunto é investimentos para o longo prazo. E nessa trajetória, eu vi que para isso você precisa seguir uma direção clara, saber o que existe no mercado e no que faz sentido você investir, definir objetivos financeiros e separar esses objetivos em objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Ter uma base sobre como funciona cada tipo de investimento, o mercado de ações e quais estratégias realmente funcionam. Seguir estratégias claras para maximizar a sua rentabilidade, para fazer o seu patrimônio crescer no longo prazo e também controlando os riscos. Definir uma alocação de ativos ideal para você, considerando seus objetivos de vida e as suas características pessoais. E seguir a estratégia de rebalanceamento com disciplina para assim fazer a gestão inteligente da sua carteira, aumentando seus rendimentos no longo prazo. E foi assim que eu criei o método Dobrar de Investimentos. Um método que não apenas te mostra quais são as melhores ações e o momento certo de comprar e vender, como também te faz conquistar a sua aposentadoria até décadas antes do que você espera. Este é o método Dobrar que eu vou compartilhar agora contigo, então preste muita atenção. Vamos ser francos, o desafio 20 em 1 na prática vai muito além do que apenas investimentos em ações. Estamos falando sobre algo muito mais profundo, que é investir com um propósito claro de longo prazo. A construção de um patrimônio que proporcione independência financeira e uma aposentadoria tranquila para você. E isso é um assunto sério e que merece ser tratado com todo o profissionalismo possível. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem atualmente, em especial no mercado brasileiro. Analisando a realidade de centenas de clientes e milhões de pessoas que acompanham os meus conteúdos nas redes sociais, eu percebi 2 grandes erros que podem estar destruindo as suas chances de conquistar a sua aposentadoria. Preste muita atenção no que eu vou te contar agora, pois estes exemplos podem refletir com clareza o que separa você hoje do futuro dos seus sonhos. Então, eu vejo basicamente 2 principais erros que os investidores cometem. O primeiro deles é investir apenas em ativos de renda fixa que não tenham risco.
Esses são os investimentos chamados de renda fixa da classe pós-fixada. Um investimento pós-fixado é aquele investimento que reflete a rentabilidade da taxa básica de juros, a taxa Selic, ou a do CDI, que no limite é a mesma coisa. Se você já investe, sabe do que eu estou falando. Me refiro a investimentos como os fundos DI do seu banco, o Tesouro Selic, ou aquela sopa de letrinhas, CDVs, que prometem um percentual de um tal de CDI como rentabilidade. E antes que eu me esqueça o mais terrível deles, a caderneta de poupança. Se você não investe, deixa eu dar um exemplo. Se você investe no Tesouro Selic e a taxa Selic é de 7,5% ao ano, você recebe 7,5% de retorno ao longo de um ano. Se a taxa Selic está em 3% ao ano, você recebe 3% ao ano de retorno, sem risco nenhum de perder dinheiro. A principal característica desse ativo é uma rentabilidade constante e previsível, como se fosse um reloginho. E como eles sobem todos os meses com estabilidade, acaba sendo o investimento preferido dos brasileiros. Mas o que ninguém conta é que eles podem esconder um risco muito maior do que a desvalorização do seu investimento. Acompanha aqui comigo, tá? Digamos que você fez um investimento inicial de R$50 mil no Tesouro Selic. Entre janeiro de 2004 e maio de 2020, um investimento assim teria se comportado da seguinte maneira. Até aí, parece tudo bem. Afinal, você teria transformado sua aplicação inicial em R$287 mil com a rentabilidade ao longo desse período. Mas vamos dar uma olhada mais próxima no resultado deste investimento, de uma forma que raramente você vai ver alguém mostrar. Essa tabela que está aparecendo na tela agora indica qual teria sido o retorno médio ao ano desta carteira. O retorno anual composto dessa carteira teria sido de 11,24% ao ano. Agora, vamos tirar o imposto de renda sobre esta aplicação, reduzindo a taxa de retorno em 15%. Então, tiramos a inflação média do período ao ano para entendermos qual foi o retorno real, isso é, que tem excedido a inflação nesse mesmo período. Bem menor, não é? Veja, este é o retorno médio anual que sobraria no seu bolso depois do pagamento de impostos e descontado o impacto da inflação. Para você ter uma ideia, com essa rentabilidade real de 3,93% ao ano, você precisaria de R$ 3.110.989 para gerar uma renda passiva equivalente a R$10 mil por mês. Se você estivesse começando hoje com R$50 mil e fizesse R$2 mil por mês de novos aportes, você demoraria surpreendentes 45 anos para conquistar uma aposentadoria sem depender do governo. Você já tinha parado para pensar nisso? Já tinha percebido como você corre riscos enormes ao depender da renda fixa para formar o seu patrimônio? Comente aqui abaixo. Em outras palavras, as pessoas que investem assim se esforçam muito para poupar dinheiro todos os meses e ainda assim provavelmente não terão dinheiro suficiente para conquistar a aposentadoria por conta própria. Isso, é claro, sem considerar que estamos olhando para a rentabilidade passada de títulos atrelados à taxa Selic. Hoje, a rentabilidade acima da inflação líquida de custos é praticamente nula. Então, você pode seguir por outro caminho e buscar investimentos mais rentáveis para aplicar o seu dinheiro. E aí pode cometer o segundo erro, que é investir na bolsa sem ter uma estratégia clara e dependendo exclusivamente da orientação de terceiros. Esse erro é muito similar ao erro que eu cometi no início da minha jornada. E eu entendo muito bem como é trilhar um caminho assim. Eu sei como ele é perigoso, já sofri na pele os problemas disso. Afinal, quem investe dessa forma nunca tem a tranquilidade de saber se está no caminho certo e acaba cedo ou tarde concentrando a sua carteira de ações em poucas ações. E isso tem tudo a ver com correr riscos demais e, no limite, perder muito dinheiro. Não é raro vermos uma ação individual cair 90% ou mais entre a sua cotação máxima e mínima. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com as empresas do Grupo X, como a OGX, a MMX e a LLX. Talvez você ainda não investisse nessa época, mas não era raro encontrar investidores em ações que, seguindo as dicas quentes de profissionais, concentraram seus investimentos nessas empresas e, infelizmente, esses investidores jamais irão recuperar o dinheiro perdido.
Então, se de um lado temos o investimento em renda fixa como ineficaz e do outro o investimento em ações sem ter uma estratégia como extremamente perigoso, por qual caminho seguir? Foi pensando justamente nisso que eu desenvolvi a minha metodologia de investimentos Dobrar. Deixa eu te explicar agora como cada pilar do método Dobrar pode te ajudar neste plano. Começamos com o D de direção. Saber a direção correta significa conhecer bem o mercado financeiro, entender as opções de investimentos, as vantagens e desvantagens de cada uma. Saber a direção também te ajuda a entender quais são e como vencer os seus obstáculos na trajetória como investidor, como os profissionais com interesses desalinhados aos seus e promessas absurdas que existem no mundo do marketing financeiro. A partir do momento em que você domina a direção, definir objetivos passa a ser a sua prioridade. Cada pessoa é única e tem seus próprios valores e objetivos de vida, o que resulta em objetivos financeiros diferentes. Por isso até não existe o melhor investimento universal. Com este pilar, a metodologia Dobrar te mostra como definir os seus próprios objetivos e metas e utilizar o mercado de ações para acelerar a conquista deles. Sabe essa ideia de antecipar em até 20 anos a sua aposentadoria? Ela tem tudo a ver com a definição de objetivos financeiros. Depois disso, temos o pilar base. Ter a base é ir além do conhecimento de como o mercado funciona. Significa mais do que isso. Significa entender bem os riscos que existem em investimentos, o quanto de risco você tolera e saber quais investimentos são mais adequados para você. Além disso, é na base que você conhece as primeiras estratégias de investimentos em ações. Aí nós vamos para o próximo pilar, a rentabilidade. A ideia aqui é simples. Entender como fazer o seu patrimônio crescer mais no longo prazo. É pensando em rentabilidade que tratamos de estratégias de seleção de ações e é neste pilar que você aprenderá como escolher as melhores ações para investir, quando comprar e quando vender uma ação. Mas não basta apenas focar na rentabilidade sem garantir um bom equilíbrio entre risco e retorno. E é aí que entra o pilar alocação de ativos. Este pilar faz com que você entenda qual é a melhor carteira de investimentos para você no longo prazo. Para definir isso, você precisa justamente levar em consideração pontos como a direção a seguir, seus objetivos e a sua expectativa de rentabilidade no longo prazo. Por fim, nós chegamos ao último pilar, o rebalanceamento. Essa é a melhor forma que eu conheço de você se forçar a investir na baixa e resgatar nas altas. Rebalancear significa fazer a gestão inteligente da sua carteira hoje para colher os frutos no longo prazo. É quase uma forma obrigatória de você aproveitar as oportunidades. Vamos agora para um exemplo de como isso funciona na prática. Digamos que você fez o mesmo investimento inicial de R$50 mil que eu citei agora há pouco, lá em janeiro de 2004. Só que dessa vez, ao invés de investir em renda fixa, você optou por seguir uma estratégia de investimentos em ações que eu chamo de estratégia Bull Bear. Eu chamo essa estratégia assim para fazer uma brincadeira sobre como ela te protege nos diversos cenários de mercado. Bull vem de bull market, de mercado em alta, e bear vem de bear market, que é mercado em baixa. Enfim, essa estratégia ela indica a divisão de seus investimentos em ações em duas partes. Metade em ações de empresas brasileiras e metade em ações de empresas norte-americanas. É a mesma estratégia que os meus clientes e alunos usam para investir na bolsa. Entre janeiro de 2004 e maio de 2020, uma carteira com essa estratégia de investimentos teria se comportado da seguinte forma. Você teria formado um patrimônio de R$ 805.738 neste mesmo período. Veja como o retorno foi superior ao retorno da carteira de renda fixa, mesmo com a carteira passando pelas crises de 2008, 2015 e a crise mais recente, a do coronavírus, em 2020. Veja que, mesmo descontando o imposto de renda sobre a carteira e a inflação do período, ainda te sobraria 9,74% ao ano de retorno real. Uma diferença de retorno anual de 3,93% ao ano acima da inflação
para 9,74% ao ano acima da inflação pode até parecer pequena ou média, mas no longo prazo os efeitos são enormes. Se antes, com o retorno gerado pela carteira de renda fixa, você precisava de R$ 3.110.989 para gerar uma renda passiva de R$ 10.000 por mês, agora você precisa de R$ 1.286.356 para conquistar o mesmo valor de renda passiva. E por a carteira render mais, o seu patrimônio também cresce mais rapidamente. Então, se você estivesse começando hoje com R$ 50.000 e fizesse R$ 2.000 por mês de novos aportes, você demoraria 17 anos para conquistar a sua independência financeira, em vez dos 45 anos no cenário em que você investe apenas em renda fixa. Ou seja, mais do que 20 anos a menos, quase 30. E o melhor de tudo, ao seguir a metodologia Dobrar, além dos resultados expressivos, você também teria muito mais clareza na jornada. Você saberia quais decisões tomar ao longo dos anos, quais as melhores ações para investir, qual o momento certo de comprar, qual o momento certo de vender uma ação. Tudo isso com uma forma bastante simples de tomar as suas decisões. Afinal, mais complexidade não significa necessariamente mais retorno na bolsa de valores. Perceba, né? A qualidade e o prazo da sua aposentadoria depende diretamente das decisões que você toma hoje. E definir como realizar os seus investimentos é a parte fundamental dessa decisão. Foi isso que eu quis te mostrar aqui nesse primeiro episódio do Desafio 21 na prática. Agora, chegou a hora de você colocar em prática tudo o que você aprendeu nessa primeira aula. Meu objetivo aqui é fazer você colocar a mão na massa e já ter resultados. Então presta atenção. Logo abaixo dessa aula vai ter um botão para que você faça download de um guia em PDF. Esse documento foi criado especialmente para que você formalize o que eu chamo do seu plano 21. Ou seja, para que você formalize o seu plano para a aposentadoria. Aperte no botão abaixo para baixar o documento agora, que eu vou te mostrar na tela do meu computador como ele funciona. Então estamos aqui na tela do meu computador, onde você pode ver que você tem acesso ao seu plano 20 em 1, que é esse guia em PDF que a gente criou. Você clica nesse botão aqui e aí você vai ter acesso ao nosso simulador, a nossa planilha para você simular o prazo para a conquista da sua aposentadoria. Você tem que estar logado numa conta no Gmail, vir aqui em arquivo, fazer uma cópia e uma vez que você faz uma cópia, você consegue editar os dados da planilha para a sua própria realidade. Então você pode ver que como padrão estão os dados que eu citei aqui na aula, mas você pode adaptar para o seu patrimônio atual, para a sua capacidade de aportes atual, para o prazo que você deseja conquistar a sua liberdade financeira, a sua aposentadoria e para a renda passiva mensal desejada no seu caso próprio. Então, todos esses dados em azul na planilha você pode editar. E os dados com o fundo cinza são as respostas que a própria planilha te dá. Então, digamos que você esteja começando com R$ 20.000 para investir e faça aportes de R$ 1.000 por mês e queira aí conquistar a sua aposentadoria com uma renda de R$ 7.500 por mês. Num cenário em que a renda fixa vá render no futuro, exatamente rendeu no passado, você levaria 54 anos, 53 anos mais ou menos, para conquistar o seu patrimônio meta, que é de R$ 2.300.000. Num cenário 2, uma carteira rendendo mais, você levaria aí cerca de 20 anos, 21 anos para conquistar o seu objetivo. E aí você pode fazer várias simulações para trazer esses dados para a sua realidade. Inclusive pode até mesmo mudar as estimativas de retorno real, eventualmente para estimativas mais conservadoras. Mas a lógica é que você use e abuse dessa planilha e depois passe a limpo os seus dados para esse PDF, para este guia. Então, por exemplo, nesse caso, você tem R$ 20.000 para o longo prazo, vai aportar R$ 1.000 por mês, deseja conquistar a liberdade financeira em 20 anos, com uma renda mensal desejada de R$ 7.500 por mês, taxa de retorno real no cenário 1. Vamos dizer que você tenha utilizado aí a taxa de 3,93% ao ano e no cenário 2 a taxa de 9
9,74% ao ano. Aí a data para conquista, no cenário 1, você pega aqui da própria planilha, abril de 74, né, 04/74, e no cenário 2 é em novembro de 41, em 11 de 2041. Ou seja, um menos o outro, 74 menos 41, daí 33 anos de diferença mais ou menos, dá 32 anos e meio, para ser mais preciso. E aí você tem o seu plano 21 construído. Você pega e aí pode salvar esse guia ou ainda imprimir ele para ter sempre à sua disposição, colocar ele perto do seu computador para você ter acesso rápido a ele, acesso visual e se lembrar do porquê você está aqui, do porquê você está estudando sobre investimentos, do porquê você está investindo. Então, resumindo, o exercício é o seguinte. Passo número 1, baixar o seu guia 21. Passo número 2, no PDF, acessar o link para download da sua planilha 21. Passo número 3, preencher os seus dados na planilha. Passo número 4, passar os dados a limpo para o guia. Passo número 5, imprimir o seu guia e deixar ele sempre num local visível. Passo número 6, esse passo extra, compartilhar aqui nos comentários do Desafio 21 na prática quais foram seus resultados. Ou seja, em quanto tempo você conseguiria antecipar a sua aposentadoria investindo melhor o seu dinheiro. Bom, a partir de agora eu gostaria muito de entrar no passo a passo que você precisa seguir para trilhar cada uma das etapas da metodologia Dobrar com Sucesso. Mas infelizmente esse episódio já está ficando bastante longo. Por isso, vamos deixar para o segundo episódio dessa série. Nele, no próximo episódio, eu vou te mostrar exatamente como você também pode utilizar a metodologia Dobrar de investimentos e como ela é diferente de tudo, de absolutamente tudo que você já viu. Vou passar por cada uma das etapas desse método para que você compreenda melhor o funcionamento dessa estratégia de investimentos em ações. Vou mostrar também como a metodologia Dobrar fez com que eu tenha investido nas ações da Magazine Luiza em 2016, antes de elas virarem as queridinhas por todo mundo, e tido um lucro de mais de 600% com elas. Se você gostou dessa aula, eu peço para que você compartilhe ela com seus amigos e com seus familiares, porque compartilhar é se importar. Beleza? Não se esqueça de deixar o comentário aqui abaixo mostrando os resultados do exercício e também dizendo o que você achou desse episódio e se ficou com alguma dúvida para que eu e para que o time do Clube do Valor possamos te responder. E aqui eu te convido para que você acompanhe os conteúdos complementares que eu estou promovendo no meu Instagram, @RamiroGomesFerreira, ao longo dessa semana do Desafio 21 na prática. E nós nos vemos na próxima aula, beleza? Um grande abraço e até lá!